vamos lá então agora à parte 2, a continuação da questão da proteção e segurança em acampamentos e em hotéis ou pousadas ou às vezes albergues, etc. Uma das coisas que será importante será, por exemplo, ter cadeados com aloquetes que fechem as vossas mochilas e prendam as vossas mochilas por exemplo, a camas e a móveis, do estilo como têm os contragatunos das bicicletas. Desculpem tapar um bocadito a imagem. Ok? Algo, por exemplo, deste estilo, não é? Um cadeado, um aloquete, que vos pode, por exemplo, prender uma das alças da mochila à perna da cama. Ou até ter um fio, depois ligar um fio, uma corda, por exemplo, a um dos vossos membros, a um vosso pé, etc. Ok. Desculpem tapar um bocadinho a câmera outra vez. Depois não quero mostrar a disposição do interior da minha casa. E agora, reparem então que, e por sua vez, depois ter a mochila fechada com um daqueles aloquetes também. Ok. Por exemplo, quando eu falei há um bocado naquela questão do circuito da lanterna, reparem, a lanterna tem que estar ligada, não é? No interruptor da lanterna. Ok. Esta parte aqui atrás pode depois ser isolada com fita cola ou fita isoladora. Agora, por exemplo, imaginem que vocês estão também num albergue ou num hotel, e até porque podem estar com colegas que às vezes podem estarem a trabalhar em projetos importantes e ou até haver uma conferência e terem informações importantes, cheiros importantes, etc. Como garantir, não só, por exemplo, no acampamento, mas, por exemplo, no vosso quarto de hotel, de que ele não foi violado, até, por exemplo, pelo pessoal do hotel. Eu peço desculpa às pessoas que têm hotéis, que na generalidade são super sérios, inclusivamente os empregados que têm lá dentro, mas pode haver, e há sempre, por vezes, uma ovelha negra que às vezes em questão de espionagem industrial até pode estar paga. Reparem, junto à porta, aqui o que eu tenho são 5 recipientes que contiveram gás e que foram utilizados naqueles fogões de campismo. Ok, mas podem ser copos, por exemplo, pode ser o copo dos dentes com a pasta em cima, ou 2 copos empilhados com uma coisa em cima, ou os copos em cima de uma coisa, para se a porta abrir, eles caírem, não é? Porque depois, e saberem em que posição é que eles ficam, vamos imaginar que os ponham numa posição como esta. Como é que depois o pessoal, por exemplo, do hotel, vinha e punha as coisas exatamente na mesma posição em que vocês deixaram. E claro que tinham que pôr depois, se houvesse um acesso pela barandas comuns de fora, tinham também que proteger a porta de fora também. Ok, mas vamos imaginar o seguinte, tanto para um trilho como, por exemplo, para um hotel, mas para um hotel já expliquei como é que se faz, encosta-se isto à porta, dois copos em cima de copos, mais copos de 200, etc. Se aquilo cair, reparem, para eles fecharem a porta, tinham que deixar aquilo da mesma forma. Ok. Depois há também um processo às vezes de prender a mola em cima, mas vamos com às vezes aquelas portas que têm molas, mas vamos agora, por exemplo, para o caso em que é um acampamento. Ora bem, este sistema, por exemplo, no acampamento, vocês podem dizer, mas se eu usar latas de conservas vazias, ou daquelas latas de fruta, ou daquelas latas de feijão, etc., o vento pode às vezes atirar abaixo. Sim, mas vocês até as podem encostar a uma parede, desde que, por exemplo, com fio grosso, que até pode estar preso, depois este fio, eu posso lhe dar aqui um nó, não é? Fazer um laço e até com fio dental e assim, e pôr o fio esticado mais à frente a uma distância
disto. E o que é importante? É importante, por exemplo, nos trilhos ou na direção da vossa porta ou na direção da vossa tenda. É importante que seja, quando o alarme ou quando o fio, que pode até ser, por exemplo, um fio dental, for esticado e que deve estar mais ou menos à altura, um bocado abaixo do nosso joelho, que é a altura mais complicada, até para desarmar. Quando esse fio, por exemplo, até pode aparecer um javali ou assim, quando esse fio é importante, quando esse fio for ativado e fizer desabar, portanto é puxado, faz desabar o monte, não é? Que até pode estar, por exemplo, reparem, ele pode estar encostado aqui, por exemplo, protegido do vento, e se houver o puxão, ele vai fazer o barulho. É importante que este barulho apareça à frente do animal e não por trás. Para o animal, não. Se aparece por trás, o animal tem tendência a correr para a frente em direção, por exemplo, ao sítio onde vocês podem estar. Há também uma outra armadilha em que se enrola várias vezes um fio, um pau num fio, e o pau vai, à medida que o fio vai desenrolando depois de ser disparado, vai pim, 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 batendo nas latas. Mas vamos agora a uma mais da vida comum e sobre a questão dos hotéis. Já agora permitam-me fazer aqui um pequeno à parte que é assim. Ainda ontem, por causa dos fogos da Califórnia, portanto, milhares de pessoas tiveram que evacuar as casas. E muitas vezes as pessoas pensam, e eu digo também, e é verdade, que os ricos normalmente conseguem ter mais vantagens a nível de preparação que os pobres, e assim acontece quando são evacuações muito grandes. Ontem provou-se, por exemplo, que uma pessoa muito rica, e como é que se conseguiu ver isso? Por exemplo, pelo Twitter, e essa pessoa muito rica foi o LeBron James, o jogador de basquete, não conseguia encontrar hotel porque estavam os hotéis todos cheios, e mesmo que às vezes tenham jatos executivos e assim, não conseguem chegar aos aeroportos por causa dos congestionamentos de trânsito, e como não são eles os pilotos, nem conseguem eles chegar, nem conseguem os pilotos chegar, e muitas vezes podem até os aeroportos estar fechados por causa das concentrações de fumo, etc. Por isso, nem sempre quando há catástrofes os ricos têm a melhor hipótese de fugir. A não ser quando são normalmente questões políticas e assim, aí conseguem normalmente sair mais facilmente. Ou não, se às vezes pertencerem ao partido ou à linha política errada. Mas vamos agora ver, por exemplo, vamos imaginar que estamos a falar, por exemplo, de coisas como vão aparecer aí, estilo Web Summits e esse estilo de coisas, onde podem até haver às vezes espionagem, ou até às vezes com os vossos colegas ou assim, que às vezes infelizmente não desconfiam deles. O que é que se pode, por exemplo, fazer? Ok. Vamos imaginar que o meu dicionário era um computador portátil, ok? E o que é que eu posso fazer para saber que ele não foi mexido? Muito bem. Eu posso, se o bloco for a mesa onde ele está, eu posso, por exemplo, localizar o computador portátil, porque os dedos da minha mão medem sempre a mesma distância. Eu posso, por exemplo, localizar o computador portátil a 2 dedos de uma das esquinas, 2 dedos para aqui e 2 dedos para ali. Portanto, vamos acertar, 2 dedos, 2 dedos, ok? E depois, com outros objetos, eu posso, por exemplo, 2 dedos que seriam o indicador e o médio. Depois posso, por exemplo, com outro objeto, por exemplo o rato, pô-lo também a 1 dedo ou a 2 dedos numa determinada posição e vejo logo se as coisas foram mexidas ou não. Mais espetacular do que isto é fazer, porque às vezes pode parecer tudo muito, uma pessoa que vê pode olhar e ver, epá, aquilo está muito geometricamente parecido ou assim. Outra coisa que podem fazer é o seguinte, por exemplo, pegam numa bússola, que até pode ser a bússola, que é uma aplicação do vosso telemóvel, ou está no telemóvel ou no smartphone, se não for uma bússola destas, porque não depende de um sistema elétrico que possivelmente poderá ser queimado ou até numa treboada ou num chamado EMP, pulso eletromagnético. O que é que podem fazer? Eu alinhei a bússola aqui pela linha norte-sul, ok?
O que é que eu posso fazer? Eu posso, para cada objeto, segundo este o alinhamento da bússola, que até pode ser a bússola do vosso telemóvel, alinhar, por exemplo, o computador para, aqui está a linha norte, para 20 graus. Nesta direção, 20 graus. Nesta linha dos 20 graus. Sendo o norte os 0 graus, ok? Portanto, o computador fica a 20 graus. O rato, ou outro objeto qualquer, fica a 300 e, por exemplo, 30. Assim. Ok? E aqui a máquina calculadora fica a 240, 250. Assim, nesta direção dos 250. Ok? O que é que eu vou saber? Vou saber, é claro que o computador ou o bússola tem que ser posto num ponto específico. Quer dizer, nem precisa ser num ponto específico porque os graus naquela posição em cima da mesa vão ser na mesma. O que é que eu vou saber? Vou saber se isto aparecer assim, o que é que acontece? Quando eu tenho a bússola alinhada por o norte, a posição aqui do dicionário que representa o computador portátil já não está alinhada pelos 20 graus. Ou melhor, aqui está o norte, desculpem. Aqui está o norte, certo, o norte por um norte da bússola. E agora, ele já não está alinhado pelos 20 graus, ou seja, quando eu traço a linha dos 20 graus, a linha dos 20 graus vai-me passar aqui. Isto significa que o objeto foi mexido. Outra das coisas que eu às vezes que eu vos vou mostrar, e agora vou fazê-lo rapidamente, é, por exemplo, o seguinte. Imaginem isto, desculpem tapar a câmera. Vocês até podem estar num prédio de apartamentos, ok? E muitas vezes o que é que nós temos? Nós temos estas portas com estes fechos aqui em cima, assim. Isto significa que para a porta abrir, o que é que vai acontecer? Aquela parte ali em cima vai precisar de se mexer. Vamos imaginar que eu até tinha um problema na fechadura e o serralheiro não podia vir à noite e assim. O que é que eu posso fazer? Eu posso passar um fio aqui em cima, ou um cinto, que depois ato, dando várias voltas, e depois de dar várias voltas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, agora é claro que eu tenho isto solto, vai acontecer que a porta não vai abrir se estiver bem apertado. Ok? E até o próximo vídeo.